Olá, você confere agora os destaques do Brasil e do mundo da semana e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. A Pfizer e a BioNTech assinaram um acordo com a Eurofarma para a fabricação de vacina contra a Covid aqui no Brasil. A produção anual deve passar de 100 milhões de doses e a distribuição deve ser exclusivamente para a América Latina. A assinatura de uma carta de intenção com a farmacêutica brasileira Eurofarma para a fabricação local da sua vacina contra a Covid-19 e distribuição na América Latina foi anunciada pela Pfizer-BioNTech. O Brasil já tem duas parcerias pela produção de vacina, Sinovac e Butantan e Fiocruz, AstraZeneca e Oxford. Segundo o comunicado das empresas, a Eurofarma vai receber a matéria-prima do produto das instalações nos Estados Unidos. A fabricação das doses acabadas deve começar em 2022 e todas as vacinas vão ser distribuídas somente na América Latina. E em plena capacidade operacional, a produção anual deve passar de 100 milhões de doses. A vacina da Pfizer foi a primeira no país a ter o registro para uso definitivo no Brasil concedido pela Anvisa. Também é a única até o momento aprovada para aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos. Mais de 9 milhões de trabalhadores brasileiros têm estabilidade garantida no mercado de trabalho com o programa de suspensão de contrato e redução de jornada. O balanço foi divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, o BEM, prevê que trabalhadores têm direito à estabilidade pelo tempo equivalente à suspensão do contrato ou redução da jornada. O programa beneficiou mais de 9 milhões e 200 mil trabalhadores incluídos desde o ano passado. Quando empregado e empregador fizeram um acordo dentro do programa, o trabalhador não pode ser demitido pelo mesmo tempo que durou a redução de jornada e salário ou suspensão do contrato. Como o programa teve duração de 8 meses no ano passado, entre abril e dezembro, quem permaneceu nele durante todo o período teve estabilidade garantida por mais 8 meses seguintes. Neste ano, o programa foi relançado em abril e chegou ao fim em 25 de agosto. O setor de serviços foi o que mais se beneficiou do programa de acordos, seguido pelo comércio e a indústria. A prévia da inflação oficial do país acelerou em agosto e teve a maior alta para o mês em 19 anos. De acordo com o IBGE, a alta foi puxada principalmente pela tarifa de energia elétrica e pelo preço da gasolina. Pressionado pelo aumento da tarifa da energia elétrica e da gasolina, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, acelerou a alta para 0,89% em agosto. Em julho, o indicador registrou taxa de 0,72%. Segundo o IBGE, no ano, o índice acumulou alta de 5,81% e em 12 meses de 9,30%, ficando ainda mais acima do teto da meta estabelecida pelo governo para a inflação deste ano. Com o aumento, a energia elétrica exerceu o maior impacto individual no IPCA 15, respondendo sozinha por 0,23 ponto percentual no índice do mês. E também a alta no preço da gasolina contribuiu sozinha por 0,12 ponto percentual no IPCA 15 de agosto. Segundo o IBGE, juntas, a energia elétrica e a gasolina responderam por 0,35 ponto percentual, ou mais de 1/3 da inflação no mês. Entre os grupos, além da habitação, as maiores pressões de alta da inflação oficial no mês vieram dos transportes e da alimentação. O governo federal vai lançar em setembro um programa de incentivo à redução do consumo de energia elétrica. Quem economizar vai ter descontos na conta de luz. O programa de redução voluntária no consumo de energia elétrica foi anunciado em uma entrevista coletiva do Ministério das Minas e Energia. Mas os detalhes das regras serão divulgados na semana que vem. O país enfrenta a pior estiagem em 91 anos e o Brasil depende da produção das hidrelétricas. Na coletiva, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, voltou a descartar o racionamento. O governo ainda determinou a redução do consumo de energia em prédios da administração federal. A economia deverá ser de 10% a 20% entre setembro e abril do ano que vem. Os órgãos que não atingirem a meta vão ter que apresentar justificativa. O governo também informou que, além das medidas de incentivo ao uso racional de eletricidade, haverá transferência da energia produzida no Nordeste para o Sul e Sudeste.
E olha só essa notícia. Cientistas da Universidade Estadual Paulista, em Araraquara, no interior de São Paulo, descobriram que o veneno da cobra brasileira jararacuçu é capaz de inibir a ação do coronavírus. Os pesquisadores separaram um pedaço de proteína do veneno e aplicaram em células de macacos em laboratório. Depois de 1 hora, o SARS-CoV-2 foi colocado no experimento. Então, os cientistas observaram que a capacidade de recuperação do vírus causador da Covid-19 caiu 75%. Após a descoberta, o ensaio foi publicado em um artigo da revista científica International Molecules. O achado pode ajudar na produção de um medicamento para tratar pessoas infectadas com a Covid-19. Os pesquisadores pretendem analisar a eficácia de outras dosagens da molécula para observar se ela é capaz, por exemplo, de evitar que o vírus a infecte, e também deve ser avaliada a reação em células já infectadas. Os testes ainda devem ser feitos em seres humanos, mas a boa notícia é que a substância é simples de se sintetizar, o que facilitaria o processo de produção em larga escala caso vire um medicamento para o tratamento da Covid-19. A jararacuçu é uma espécie comum nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. Os cientistas alertam que a picada da cobra não previne nem auxilia no tratamento da Covid-19. Pelo contrário, pode causar inchaço, hemorragia, necrose do tecido da região afetada e, em casos mais graves, a amputação do membro que sofrer a lesão. Em caso de acidente com a espécie, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível. A Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos concedeu aprovação total à vacina anti-Covid da Pfizer-BioNTech para pessoas com mais de 16 anos. O anúncio foi realizado em um comunicado pela Agência de Medicamentos e Alimentos, o equivalente à Anvisa no Brasil. Especialistas esperam que a medida ajude a reforçar a estratégia de vacinação contra o coronavírus no país. O imunizante anti-Covid, que agora pode ser comercializado com a marca Comirnaty, é a primeira a receber a aprovação total da FDA. Dezenas de milhões de doses já foram aplicadas nos Estados Unidos com base em uma autorização de uso de emergência concedida em 11 de dezembro de 2020. A decisão de conceder o registro definitivo foi baseada nos dados atualizados do teste clínico do fármaco, que incluía um tempo maior de acompanhamento, com segurança e eficácia avaliadas entre mais de 40 mil pessoas. As Forças Armadas Americanas já haviam anunciado a exigência da vacinação para seus integrantes assim que o registro definitivo fosse concretizado. Várias empresas privadas e universidades devem adotar a mesma medida. A vacina permanece disponível com autorização de uso de emergência para adolescentes de 12 a 15 anos, mas como agora tem o registro definitivo, os médicos podem prescrevê-la para crianças com menos de 12 anos se acreditarem que será benéfica. E por falar em vacina, a Espanha liberou a entrada de brasileiros vacinados contra a Covid e não será mais necessário ficar em quarentena. Todas as vacinas aplicadas aqui serão aceitas no país europeu. O viajante só terá que comprovar que tomou a segunda dose ou dose única pelo menos 14 dias antes do embarque. E uma pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos concluiu que a capacidade do cérebro absorver novas informações e se concentrar melhora à medida que envelhecemos. Vamos ver. De acordo com reportagem do jornal The Times do Reino Unido, os cientistas afirmaram que esses aspectos da cognição podem ajudar na tomada de decisões e no autocontrole, além de contribuir para a navegação, matemática, linguagem e leitura. A pesquisa contou com 702 participantes com idades entre 58 e 98 anos que fizeram o teste da rede de atenção. Segundo os pesquisadores, o teste foi usado para estudar 3 aspectos básicos do desempenho do cérebro: estado de alerta, orientação e rede executiva. No teste de alerta, por envolver agilidade, quanto mais velhos eram os participantes, mais lentos eles se saíam. Isso indicou que esta dimensão da cognição se deterioraria com a idade. Já no teste de orientação, os participantes mais velhos usavam a indicação para determinar qual seria a direção da seta, mostrando que essa habilidade melhora com a idade. Para a rede executiva, a seta era cercada por outros símbolos. Os participantes mais velhos também tiveram bom desempenho, sugerindo que seus cérebros são melhores em suprimir distrações. Os pesquisadores acreditam que o estudo é o primeiro a mostrar que as funções cerebrais básicas
podem melhorar à medida que as pessoas envelhecem. Eles suspeitam que as habilidades de orientação e rede executiva podem ser aprimoradas com o tempo. A aparência pessoal é tão importante para nós brasileiros que a Euromonitor International apontou o país como o quarto no ranking da estética, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. E um dos itens mais importantes é a perda de cabelo, motivo para a indústria de transplantes crescer um ano atrás do outro. A reportagem é da Gabriela Couto. Eu não tenho medo, eu tenho já quase 40 anos e se tiver que ficar careca, a gente raspa tudo e é dos carecas que elas gostam mais, né? Um conceito antigo que até foi refrão de música, mas vem perdendo a força dia a dia. Tenho 23 anos, eu cuido muito do meu cabelo e eu tenho muito medo de ficar careca. Eu tenho medo de ficar careca, eu tomo muito cuidado com o meu cabelo. E é um cuidado constante, você gosta, tá sempre arrumado com ele? Diariamente. Eu acho que meu cabelo é tudo. Sou muito vaidosa com ele, aprendi a ser muito vaidosa com ele. Depois que comecei a cuidar dele, e a trança foi um amor ainda para me aceitar mais. Para atender estes anseios, o número de transplante de cabelos vem aumentando dia a dia no Brasil. E o que não falta é mercado. No Brasil, existem mais de 40 milhões de carecas. É o quarto país do mundo onde este tipo de cirurgia é mais realizada, sem dor ou contraindicação. Mas é bom não deixar passar muito tempo. Isso ajuda muito o paciente a tomar a decisão de realizar o transplante capilar. E realmente isso procede, isso repercute, isso se duplica. Os outros pacientes que fazem também falam a mesma coisa, não senti dor, foi bem tranquilo. Muitos pacientes falam assim, nossa, doutor, se soubesse que não doía assim, eu tinha realizado a cirurgia muitos anos antes, eu não tinha adiado tanto. 100% das pessoas vão perder cabelo ao longo da vida, é natural. Mas quem passa por estresse pode agilizar o processo que não é bem-vindo por quase ninguém. A diferença é que as mulheres buscam socorro antes dos homens. As mulheres, e aí um elogio para as mulheres, elas procuram esse tratamento mais precoce até do que os homens. Logo que está começando a cair, elas já buscam um médico tricologista, que é o médico que se dedica ao tratamento do cabelo. Então, elas procurando esse tratamento mais precoce, elas têm mais sucesso no tratamento. Não existe um prazo específico para que a pessoa que está perdendo o cabelo procure um transplante. Você tem acesso, tem coragem e está com a tua autoestima, balançada por conta da calvície, é o momento de fazer o transplante. Não precisa ter 15 anos, 18 anos, não ter comorbidade, nada disso. Mas o procedimento em si é indolor, não deixa a cicatriz linear, aquela antiga. A recuperação é com 5 dias, vou colocar 7 para ser mais seguro. No meu caso, eu sou transplantado. Com 7 dias não tem nem mais casquinha na cabeça. Você está liberado para fazer o que você quiser para lutar, fazer atividade física. O país onde mais se faz transplantes é a Turquia. O turismo capilar atrai mais de 400 mil estrangeiros por ano, com um faturamento de mais de $1 bilhão e com uma técnica diferente, em que os folículos capilares saudáveis são retirados geralmente da nuca e implantados um a um na região afetada. Mas os médicos brasileiros que estão fazendo igual lembram que o ideal não é passar por apenas uma cirurgia. O que a gente faz é priorizar uma área que mais está pior ou está melhor. Por exemplo, a hairline, que é a linha frontal. Tem como deixar rala? Não tem, não vai ficar natural. Então é comum que a gente feche a coroa, feche a topete, reduza o tamanho da testa. E aí, o decrescente, de forma decrescente, a gente leva até a coroa, cobre a coroa, mas a coroa com muito menos densidade que a frontal. Para quem aceita o procedimento, a vida pode melhorar. A Simone que o diga. Eu te morria de vergonha, já sofri bullying, o pessoal tá me chamando de textuda. Então, assim, foram praticamente 34 anos passando por esse sofrimento desde quando eu fiz a TED. Então, assim, já tem um ano, vai fazer, na verdade, um ano que eu me livrei desse sofrimento. Realmente, quem me conhecia no passado vê, que eu fiz alguma coisa, porque as entradas realmente foram todas preenchidas, mas quem me conhece hoje nem parece, não sabe. O psicólogo Roberto Debs, que concorda com a busca pelo bem-estar,
mas adverte que o melhor é não dar atenção exagerada a este tipo de situação. Bom mesmo é seguir em frente. Eu diria que o envelhecimento ele é multifatorial. Nós temos que cuidar, não só ter uma aparência jovem, mas nos sentirmos jovens, termos saúde de jovem, poupar. A gente fala muito em poupar dinheiro para aposentadoria, mas ninguém fala em poupar saúde, em poupar bem-estar. Porque não adianta nada nós envelhecermos e termos doenças graves e a nossa mentalidade prejudicada, nós estarmos muito fechados, ou então até mesmo perdermos, através de uma demência senil, perdemos a nossa história, a nossa própria identidade. E você vai ver a seguir uma reportagem da nossa equipe de jornalismo mostra que mesmo com a perseguição aos cristãos, a palavra de Deus chega ao país dominado pelo Talibã. Nós voltamos já. Estamos de volta. A Agência Nacional de Saúde apontou que o Brasil teve um aumento no número de beneficiários de planos de saúde. O balanço mensal da Agência Nacional de Saúde revelou que o número continua crescendo e quase 48 milhões e meio de brasileiros têm plano de saúde. Em comparação com o mês de junho, o setor teve um crescimento de 0,36%. A informação foi divulgada no Boletim Covid-19, publicado pela agência, que mensura o impacto da pandemia na assistência médica em uma prévia para o 7º mês do ano em todo o Brasil. O informativo é feito com base na coleta de dados de operadoras, que representam 74% do universo de beneficiários de planos de saúde. O documento aponta também para uma redução de leitos destinados exclusivamente para atendimento à Covid-19 nos hospitais. A queda coincide com o avanço da campanha de vacinação no país. O relatório solicitado pelo presidente americano Joe Biden a seus serviços de inteligência sobre a origem da Covid não permite resolver essa questão, que é uma fonte de atrito entre os Estados Unidos e a China. Segundo a imprensa americana, o presidente recebeu o relatório ultra-secreto, mas o documento não é conclusivo. De acordo com o jornal The Washington Post, os investigadores não chegaram a um acordo sobre uma explicação definitiva. O jornal cita 2 autoridades americanas anônimas próximas ao caso. Parte da razão é que a China não forneceu informações suficientes, destacou o The Wall Street Journal, que também conversou com 2 autoridades americanas não identificadas. No final de maio, Biden pediu à inteligência americana para redobrar seus esforços para explicar o problema da origem da Covid-19 em 3 meses. O governo do país asiático, que repudia a tese de um vazamento do vírus de um de seus laboratórios, acusou Washington de espalhar teorias de conspiração. O governo comunista descartou novamente qualquer nova investigação da Organização Mundial da Saúde sobre o coronavírus em seu território. A China não precisa provar sua inocência, disse o diretor-geral do Departamento de Controle de Armas do Ministério das Relações Exteriores, Fu Cong. Pequim pediu à Organização Mundial da Saúde que, em vez de voltar a investigar centros chineses, visite o laboratório militar americano de Fort Detrick em busca de evidências da origem do coronavírus. O Talibã mudou a bandeira e o nome do país que acabou de retomar o poder. Agora ele é chamado de Emirado Islâmico do Afeganistão. Mas quem não quer se submeter à lei islâmica tem a opção da palavra através da televisão por pastores e missionários, como R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Vamos conferir na reportagem de Kleber Werneck. Esse depoimento foi gravado por um missionário que vive no Afeganistão logo após o Talibã assumir o controle do país. O homem fala inglês, mas por segurança não se identifica. Ele relata o medo que o novo regime trouxe para os cristãos. Não podemos controlar nossas emoções porque trabalhamos tão duro por 20 anos. Todo o nosso trabalho nos últimos 20 anos foi perdido à noite. Notícias vindas do Afeganistão dão conta de que o grupo terrorista Talibã teria iniciado uma perseguição aos cristãos que vivem no país. O novo regime é marcado por extremismo e fanatismo religioso. Quem não segue a lei islâmica, a Sharia, é punido.
As denúncias foram confirmadas pela Missão Portas Abertas, uma organização internacional que presta ajuda a cristãos perseguidos em mais de 60 países do mundo. Quando a sua fé é descoberta pela sua própria família, ele é forçado a se reconverter ao Islã, muitas vezes é expulso da família ou até morto. Se a família não faz isso, as autoridades fazem. Então, os cristãos enfrentam hostilidade muito grande lá e tem sim o risco de morte, e quase a totalidade vive sua fé em segredo, porque uma vez descoberta, sua vida está em risco, ele tem que fugir, em geral, sair do país. Um levantamento feito pela organização aponta o Afeganistão como o segundo país mais perigoso do mundo para os cristãos viverem, atrás apenas da Coreia do Norte. Completam a lista dos 5 primeiros a Somália, a Líbia e o Paquistão. E a situação ficou ainda pior com o Talibã no poder. Bíblias, inclusive, são proibidas. A Sat7, que é uma rede cristã de televisão por satélite, noticiou que os membros do grupo terrorista estão revistando os celulares das pessoas. E caso encontrem aplicativos da Bíblia, o dono do aparelho pode ser punido até com a morte. Nossa reportagem conversou com o representante da emissora no Brasil, que confirmou a história. Ela vai sofrer perseguição, retaliação, prisão e, eventualmente, morte. Isso, de fato, é um grande risco de acontecer. E essa busca pelos celulares não é por acaso. A estimativa é que, por dia, 13 cristãos morrem em todo o mundo por causa da fé. Além disso, 12 igrejas e templos são atacados diariamente. Alguns lugares do planeta são tão perigosos que fica até difícil enviar missionários. E, nesses casos, os meios eletrônicos têm sido a melhor forma de divulgar o Evangelho. Outro exemplo é a televisão. Como acontece com o Show da Fé, do missionário R.R. Soares. O programa é transmitido para 191 países de todo o mundo, inclusive no Oriente Médio. E por essa página no Facebook, com legenda em árabe, a palavra do missionário chega até o Afeganistão. O Senhor fez notória a sua salvação. Quando ele providenciou a salvação, não foi uma coisa escondida, não. Até o perdido, mais perdido, vai entender. Deus já fez notória que vai dar a ele a salvação dos pecados, a cura das enfermidades, solução dos problemas. Quem não aceitar, porque não quer. E Deus vai mostrar, eu fiz notório, eu revelei, não tinha mais nada para revelar, não tem nada escondido. É um alento para o cristão que está lá sem condições até de ter uma Bíblia, de ir numa igreja? É uma ferramenta extremamente importante e essencial para a pregação do Evangelho. Por exemplo, hoje nós temos o Show da Fé traduzido nas maiores línguas faladas no mundo, 26, salvo engano, e nós estamos pregando também em países onde não se pode entrar com Bíblia, não se pode haver pregação do Evangelho, e essa é a estratégia, porque o Evangelho chega de modo que as pessoas, na sua privacidade, dentro do seu quarto, no banheiro, num local muito reservado, ela pode ter acesso à palavra de Deus e, por meio dessa palavra, receber a ajuda espiritual que tanto precisa. Ele está com você e essa é a melhor notícia que nós podemos ter. Em qualquer situação, em qualquer momento, jamais estaremos sós. Jamais estaremos sós. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um bom fim de semana para você e até mais.